Olá pessoal, eu sou o Professor Macari com mais um Play História para você e bem-vindos aí ao segundo episódio sobre a Segunda Guerra Mundial. No primeiro episódio nós falamos ali de antecedentes que levaram então à Segunda Guerra Mundial. Nesse episódio vamos tratar ali das fases da Segunda Guerra Mundial, do desfecho a qual resultou ali no bombardeio atômico ao Japão e é claro, falaremos também da questão nazista do Holocausto. Continue se inscrevendo no canal, isto fortalece bastante para nós podermos continuar produzindo vídeos que te ajudará muito na construção histórica. É claro, compartilhe, curta e faça ali o seu comentário, é muito importante para nós. Deixe sempre o sininho ligado para você não perder nenhuma novidade do canal. E agora, para continuarmos ali neste segundo episódio, roda a vinheta e vem comigo. A Segunda Guerra Mundial, ela tem como estopim a invasão da Polônia, que seu território acaba sendo compartilhado ali com a União Soviética, que garantiria a neutralidade dela no início dessa Segunda Guerra Mundial, o que evitaria de Hitler ter que enfrentar duas frentes. Um detalhe importante em tudo isso, a Segunda Guerra Mundial é dividida em duas etapas. A primeira etapa começa com a invasão da Polônia em 1939 e ela vai exatamente até 1941, com o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, fazendo com que então, a partir deste momento, tanto o Japão quanto os Estados Unidos passem a ser efetivos na Segunda Guerra Mundial. Já a segunda fase ela tem início então nesse ataque a Pearl Harbor, colocando efetivamente, como já dissemos, tanto o Japão quanto os Estados Unidos nas frentes de batalha juntamente com muitos outros aliados, inclusive o Brasil, com a Força Expedicionária Brasileira, e vai até o seu desfecho ali em 1945, com o suicídio de Hitler, com os ataques nucleares ao Japão, pondo definitivamente fim à Segunda Guerra Mundial. Os alemães eles usam o famoso ataque Blitzkrieg, que na verdade eram os ataques relâmpagos extremamente violentos, e com isso ele consegue invadir ali a Noruega, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda e finalmente a França, a qual ele vai tomar principalmente a parte norte, porque a parte sul da França ela vai criar ali um movimento de resistência aos nazistas. Embora este governo do sul na verdade era quase que um colaboracionista, né? Porque se não fossem os grupos de resistência ali, Hitler teria tomado totalmente a França. Um detalhe importante aqui é entender que quem realmente estava resistindo aos ataques de Hitler era a Grã-Bretanha. A Inglaterra, todos eles lá estavam resistindo fortemente, embora extremamente bombardeados, destruídos por causa dos ataques alemães, mas eles não se renderam. Uma verdadeira disputa entre a Força Aérea da Grã-Bretanha e a Força Aérea Alemã, mas os alemães tiveram que recuar. Com isso, Hitler simplesmente vai trair o pacto de não agressão com o Stalin. Simplesmente ele queria ganhar tempo ali para a invasão à União Soviética e aplicar ali a famosa Operação Barbarossa de invasão à União Soviética, o que foi uma surpresa para Stalin. Lembrando que o pacto de não agressão que existia entre a Alemanha e os soviéticos, ele era secreto, mas naquele momento ali, Stalin teve que dar os seus pulos, que até 1941 nem Estados Unidos e nem Japão estavam nas frentes de batalha. Existia sim ali um colaboracionismo ali por parte dos Estados Unidos com a questão da logística da Segunda Guerra Mundial, é claro, também a questão do Japão, mas neste momento está acontecendo duas coisas em 1941. Os japoneses simplesmente atacam e destroem muitos navios de guerra na base americana de Pearl Harbor, no Havaí, o que fará com que Estados Unidos e Japão entrem efetivamente na Segunda Guerra Mundial. Lá na União Soviética, os alemães estavam avançando com suas tropas em direção a Stalingrado. Stalin, é claro, muda de lado imediatamente.
canalhas 1000 vezes! Você tem então agora Inglaterra, França, Estados Unidos e a União Soviética contra Hitler. Na primeira fase, o eixo ele teve muita prosperidade, mas agora, depois que ele invade a União Soviética, os nazistas então começam a sofrer com a questão também do inverno. E não é só o inverno, eles não tinham como descansar. Afinal de contas, a União Soviética, a Rússia, sempre trabalhou com aquela estratégia de destelhar casas, de não deixar espaço nenhum para que o inimigo possa descansar, se alimentar e coisas do tipo. Então, quando as tropas alemãs chegam a Stalingrado, Stalin consegue derrotar os alemães, que são obrigados a recuar novamente para a Europa. No entanto, os soviéticos eles partem para cima dos alemães. A grande importância da Batalha de Stalingrado, porque ela enfraqueceu consideravelmente, de forma significativa, os exércitos alemães, a força bélica militar alemã. Em junho de 1944 está acontecendo uma outra batalha extremamente importante, a Batalha de Overlord, aonde na verdade os aliados estão ali invadindo a Normandia, retomando o continente europeu a partir da reconquista da França. Neste momento então o eixo ele começa a ver a sua derrota claramente, porque ele tem de um lado os soviéticos atacando e do outro você tem os Estados Unidos com seus aliados atacando também e recuperando todos os territórios tomados pelos nazistas. Em maio de 1945 então o Reichstag, o parlamento alemão, ele estava sendo totalmente tomado pelos soviéticos e não restava mais nada ali para os nazistas a não ser resistirem ou renderem. Qual foi a opção? É claro, né? Nós sabemos ali que houve atos de resistência, mas eles acabaram sendo derrotados ali naquele momento. E o Brasil? O Brasil fez bonito na guerra, enviou mais de 25.000 soldados, fazendo com que a força expedicionária brasileira lutasse lá na Itália, o que de certa forma contribuiu muito para a derrota dos italianos e o fim de Benito Mussolini. A África também acaba sendo libertada ali com a derrota da Itália. Então a contribuição do Brasil foi também bastante importante. Mesmo os alemães tendo sido derrotados, Hitler se suicidando, os italianos também derrotados, mas e os japoneses? Lá no Pacífico a guerra continuava, os Estados Unidos avançando, trabalhando em cima dos japoneses e os japoneses usando a tática de guerra chamado kamikazes. Aviões japoneses recheados de bombas se lançavam então nos navios americanos. Mas os americanos não deixaram barato não, mandaram de volta ali 2 bombas atômicas, uma jogada em Hiroshima e outra que seria na cidade de Kokura se o tempo não estivesse tão ruim, mas foi lançado então num plano B na cidade de Nagasaki. Infelizmente, matando milhares de pessoas. Foram mais de 150.000 mortos. Agora temos que pensar, será mesmo que era necessário lançar 2 bombas atômicas e massacrar literalmente cidades onde tinham crianças, tinham idosos? Porque a bomba atômica não fazia distinção se eram soldados ou se eram civis, ela simplesmente explode. As bombas não foram lançadas basicamente em quartéis, foram lançadas atingindo sim muitas escolas, atingindo sim muitas casas de civis. Então é um dilema, né? Se pensar por que realmente isso foi feito, não teria uma segunda opção? Alguns chegam a dizer que foi até uma vingança, né, ao ataque de Pearl Harbor, mas possivelmente não. E as consequências radioativas que ela trouxe para o Japão? No entanto, os Estados Unidos justifica essa situação como sendo o meio mais rápido de acabar com a guerra, que poderia durar ainda muitos anos naquela luta que existia entre os japoneses e norte-americanos no Pacífico. Realmente existia o interesse de findar a guerra naquele ponto. Finalmente,
teve fim a guerra. Mas e as consequências para o mundo? Estados Unidos, uma grande potência capitalista, agora começa uma corrida armamentística espacial, consequentemente contra a União Soviética, os dois vitoriosos da guerra, que no final da história, os territórios que foram tomados ali pelos alemães e a própria Alemanha foi dividida entre os aliados vencedores da guerra juntamente com a União Soviética, ficando cada um com uma parte. Por exemplo, nós temos a construção no futuro do Muro de Berlim. Acontece também lá no Vietnã, o que vai acontecer também ali na Coreia, que até hoje está dividida ainda entre comunistas e capitalistas. Era o início da famosa Guerra Fria, que já é um assunto para um próximo vídeo. Lembrando também que a Segunda Guerra Mundial trouxe um empoderamento muito forte às mulheres. Isto até pelo fato de muitos homens estarem na guerra, morrerem na guerra e as mulheres ficarem viúvas. Elas vão entrar, consolidar então a sua permanência no mercado de trabalho, que já começa desde lá da Primeira Guerra Mundial. Agora elas estão ali com uma atuação muito mais forte na sociedade mundial. Agora, nunca podemos esquecer dos horrores da guerra, representado principalmente pelo Holocausto nazista. Campos de concentração se transformaram em campos de extermínio de milhares de pessoas, mais de 11 milhões de pessoas, negros, judeus, ciganos, e a grande maioria eram judeus, mais de 6 milhões de judeus que foram mortos, mulheres, crianças, idosos, todos por um megalomaníaco como Hitler, que simplesmente acreditava sim na raça pura do arianismo, fazia experiências com o propósito ali de criar uma raça pura e assassinava principalmente judeus por várias causas que vários autores vão apontar. Uma delas pelo fato deles terem sido idealizadores tanto de ideias do socialismo quanto ideias do capitalismo, inimigos comuns contra o nazismo naquele momento, na Segunda Guerra Mundial. O mundo não poderia mais passar por uma situação tão calamitosa, com tantas consequências, inclusive consequências nucleares e assim por diante. Por isso, em 1945 foi criado a Organização das Nações Unidas, a ONU, numa tentativa de esta união de países encabeçados ali por grandes potências, como por exemplo ali os próprios Estados Unidos. Eles poderiam evitar então, a partir de então, um novo conflito mundial nas proporções que foi a Segunda Guerra Mundial. A luta da ONU é manter a paz mundial. O saldo da guerra de 6 anos e um dia começou ali no dia 1º de setembro de 1939, terminou dia 2 de setembro de 1945. Cerca de, dependendo do autor, entre 50 a 80 milhões de mortos, praticamente 6 a 7 milhões de judeus executados, mais de 30 países envolvidos na guerra, uma guerra de proporção jamais vista. Literalmente abalou o mundo todo. É isso, pessoal. Hoje conseguimos revisar muitas e muitas informações sobre a Segunda Guerra Mundial. E você que não assistiu ainda o episódio 1, o primeiro vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, entra lá no Play História Professor Macari e assista e fique por dentro de todas essas informações importantíssimas para as provas e vestibulares. Valeu, continue assistindo nossos vídeos. Fui!